Nós falamos da endoscopia, que cobre a esôfago, estômago, duodeno. Nós falamos da colonoscopia, que cobre o intestino grosso. E queria que você falasse se tem alguma coisa a respeito do intestino delgado aí, Tem. que a gente escuta É. falar, como é que a coisa anda. Graças a Deus, o intestino delgado é uma parte do intestino que dá pouco Muito problema. pouco, E cara. quando dá problema, na grande maioria não são problemas graves, né? É verdade. Imagina o seguinte: Tem toda a razão. se a gente da boca até o duodeno, a gente vai ter uma média aí de 50 centímetros. Que a gente consegue examinar 50, 60 centímetros. Você consegue descer com o endoscópio, na maioria das vezes, até quarta porção duodenal. A gente não faz isso de rotina. De rotina, a gente vai até a segunda porção duodenal. Mas quando precisa, eu tenho um caso aqui, por exemplo, de um adenocarcinoma. Esse paciente está vivo, de terceira porção duodenal. É um paciente que tinha uma clínica de obstrução alta e não dava nada nos exames. E eu falei, vou descer com o endoscópio até onde conseguir. Na terceira porção, uma lesão estenosante e era um adenocarcinoma. Então, é possível. Na colonoscopia, de rotina, você caminha 20 centímetros do ilho terminal. Para falar, o exame está bem feito, você anda 20 centímetros do ilho terminal. É o que a gente procura fazer em toda a colonoscopia. Mas fica no meio aí, em torno de 4 a 6 metros de intestino delgado. Verdade. Que nós não alcançamos por esses aparelhos. Então, existem 3 formas mais diretas de examinar isso aí. Uma é o velho exame contrastado, um exame radiológico, que nos dá muito pouca precisão, então é muito pouco utilizado. O outro é a cápsula endoscópica. A cápsula endoscópica nós não fazemos aqui em Rondonópolis porque não compensa. Funciona? Funciona. Qual é o grande problema da cápsula endoscópica? É que eu vejo a imagem, se eu detectar o problema, eu não tenho como fazer biópsia. Eu só tenho um diagnóstico da imagem. Sim. E outra coisa, fica muito difícil eu localizar essa lesão se eu vou para uma cirurgia. Exatamente. Eu não tenho ideia, não adianta, não tenho ideia de onde aquela lesão vai estar. Eu só sei que ela existe. Isso. Então, a cápsula hoje, ela é boa para fazer diagnóstico de doença inflamatória quando não complicada, porque se tiver estenose, suspeita de estenose, ela já está contraindicada. E o outro exame é a enteroscopia. O que é a enteroscopia? O enteroscópio é um parente do endoscópio, só que muito mais longo. Seria um endoscópio bem longo, que ele tem um duplo balão e ele usa a velha manobra da lagarta para andar. Você progride um pouquinho e insufla um balão para ancorar. Aí você retifica o aparelho, insufla outro balão e vai. Assim, é meio difícil explicar essa técnica. Mas ele vai, como se fosse uma largata andando. Sim, né? Exatamente, ela vai andando de pedaços em pedaços. Precisa de estar em centro cirúrgico com anestesia geral, né? E é um exame que demora aí de 4 a 6 horas. É um exame demorado, porque o intestino é longo. Então você faz parte do intestino por cima, vai até mais ou menos metade, o que você conseguir ir, e depois você entra como se fosse uma colonoscopia pelo reto e faz a outra metade do delgado. Esse exame poucos centros no Brasil fazem, até porque não existe uma grande demanda. Não tem grande demanda. Como eu disse, as doenças do intestino delgado, elas são poucas que precisam desse exame. Então, é muito tempo para você investir numa capacitação para fazer esse exame. Equipamento é extremamente caro, o exame é extremamente demorado e você não tem demanda para isso. Não tem mesmo. Então, esse é um dos casos em que tem poucos selecionados que fazem bem e quando você precisa, você orienta para fazer nesse centro. Vai até lá, né? Exatamente. Você tem toda a razão. Felizmente, o intestino delgado é bem mais tranquilo. Às vezes você acha um neuroendócrino. O último que eu peguei aqui de intestino delgado foi uma obstrução por leiomiosarcoma. E você sabe como surgiu lá? Porque ela tinha sido tratada quando era criança de um linfoma, ela foi irradiada. E pegou a área irradiada. E depois, com o tempo, ela desenvolveu esse leiomiosarcoma, provavelmente vindo disso, porque era uma coisa que é muito raro. Eu mesmo vi só esse caso. Que, graças a Deus, tratamos e ela tá muito bem. E quando você tem lesões maiores do delgado, aí, principalmente uma enteroressonância ou uma enterotomografia, pode detectar essa lesão. Sim, pouquinho, entendeu? Pode detectar essa lesão e te proporciona, às vezes, uma segunda visualização numa videolaparoscopia. Você vai lá, tem mais ou menos ideia de onde está essa lesão, por videolaparoscopia você vai lá e te possibilita em lesões maiores, né? Exato. Que não são no lume do intestino.